Farroupilha, uma ideia que é de 2023, dentro de um projeto do governo federal de criar novos campi, ou campus, né, se for um campus só, de institutos federais que basicamente oferecem para os locais, para as regiões onde se instalam, cursos técnicos pós-médio. Quer dizer, o pessoal termina o ensino médio e aí, ao invés de ir para um curso superior direto numa universidade pública ou privada, teria a possibilidade de uma formação técnica com validade, como se fosse, sim, um diploma de terceiro grau. Cachoeira do Sul fez um movimento, teve um grande evento, eu me lembro, na Câmara de Vereadores, uma espécie de comissão comunitária foi formada com autoridades à época, que hoje não estão mais em cargos, e mais pessoas da comunidade, e que buscariam sensibilizar o governo federal para que o IFAR se instalasse em Cachoeira do Sul. Fizeram viagens, contatos, etc. E depois houve uma divulgação de que Cachoeira não foi contemplada e o assunto ficou em stand-by, ou sem ninguém falar nos últimos quase 2 anos. De repente, nós fomos surpreendidos, eu pelo menos fui surpreendido, na última sexta-feira, com a visita do reitor da UFSM e da reitora do IFAR. Os dois são... IFAR é Instituto Federal Farroupilha. Tá? Os dois, ou seja, as duas autoridades máximas das duas instituições, vêm a Cachoeira do Sul, porque elas estão sediadas em Santa Maria. Então, elas vieram aqui, fizeram uma reunião na sexta-feira à tarde com a direção do campus, o professor Dalmolin e equipe, e onde foi verificado as condições para compartilhar espaços da UCIL. Para a instalação de um IFE em Cachoeira. Exatamente. E eu disse assim, mas como assim? E aquele movimento que não mais foi, de alguma forma, ativado, de repente, essas coisas estavam sendo gestadas intramuros, ou seja, nos bastidores dessas instituições, a revelia do conhecimento, não que eles tenham que obrigatoriamente abastecer a comunidade permanentemente de informações, mas quem olha aqueles movimentos, adesivos em carro, discursos à época, se imaginaria que havia um interesse comovido da comunidade para que o Instituto Federal Farroupilha se instalasse aqui. Depois caiu por terra esse movimento, no sentido assim, de interesse, e agora a gente descobre que talvez as instituições, sem maior alarde, façam aquilo que há 2 anos atrás era um interesse coletivo. Na verdade, eu vi um movimento muito forte em relação ao IFE, tá, para a vinda de um Instituto Federal para Cachoeira, logo depois, que foi quase como uma campanha conjunta ali com a universidade, com o campus da UFSM. Ganhamos o campus e ficou na promessa do IFE. Tivemos depois uma grande mobilização em relação a vamos trazer o Instituto Federal para Cachoeira, Cachoeira merece, Cachoeira precisa, Cachoeira não sei o quê. Morreu na casca. Morreu na casca. E realmente foi surpreendente nós sabermos e vermos essas notícias. Não, houve uma reunião da alta cúpula, né, da universidade e do Instituto Federal em Cachoeira para discutir a implantação de um IFE aqui no município, utilizando, quem sabe, as instalações da UFSM. Num primeiro momento, né? Num primeiro momento, essa era a discussão. Pergunto eu, a Universidade Federal hoje está ainda com alguns projetos travados por falta de recursos, seus prédios, seus laboratórios, enfim. Tem espaço para um IFE lá no campus? Ou deveria haver, por exemplo, se trazer a comunidade, as lideranças comunitárias de Cachoeira para dentro dessa discussão. A exemplo, quando a universidade chegou aqui, não tinha campus, não tinha prédio. Para onde é que foi? Para o Totem, não foi? Foi para vários lugares. Para o Totem, para o UERGS, enfim. Para instalações da Igreja de Santo Antônio, para salas da UAB. Exato, foi, mas não perdemos a universidade, os cursos da universidade, o campus da universidade, por falta de um espaço
físico destinado exclusivamente para a universidade. Então tivemos agora, hoje nós temos lá já o complexo da UFSM na Ferreira, tá? Enfim, mas a vinda de um IFE para Cachoeira, a falta de prédio não seria um problema, porque se poderia buscar de novo, mas não tem espaço no campus. Sim, mas não teria no Totem? Não teria no São Pedro? Na Escola São Pedro? Não teria, enfim, nessas mesmas instituições onde se instalaram os primeiros cursos da UFSM para abrigar um IFE? Gente, eu conheço o Instituto Federal lá do Sul, de Pelotas, né, o IFE Sul, e, para quem não sabe, é o intermediário entre o médio e a universidade. E são cursos absolutamente técnicos. Absolutamente técnicos. E muitas empresas, pelo menos lá, e eu tenho amigos, minha filha tem amigos, inclusive, né, que conseguiram, que hoje estão em postos dentro de empresas, né, em alto escalão, com cursos técnicos feitos dentro de um Instituto Federal. A qualidade de ensino do IFE é superior, porque é prático. Enquanto nós temos lá nossos doutores, nossos graduados lá no curso superior, nós temos aqui nesse intermediário a parte técnica e o profissional formado na prática. E isso é uma questão indiscutível. Hoje nós temos Cachoeira como polo de educação, né? Nós temos uma Cachoeira com cursos, né? Inclusive, né, eu não canso de dizer, um curso de transporte logístico de transporte da UFSM, só tem 2 cursos no estado do Rio Grande do Sul, na PUC e o outro em Cachoeira. Um particular e um federal, né? Agora, qual o ganho de um Instituto Federal em Cachoeira do Sul em termos de formação de mão de obra, de movimentação educacional? Olha o ganho que teríamos. Agora, é espantoso que tudo isso esteja sendo tratado na pontinha dos dedos e a portas fechadas. Talvez, Dalcília, eu estou só supondo, não me interprete aqui, eu acho que seria o melhor dos mundos, no sentido assim, de surpresa agradável, que as duas instituições, o FSM e o Instituto Federal Farroupilha, chegassem com esse assunto resolvido e dizendo, nós fizemos uma parceria, o Ministério da Educação e Cultura aprovou e estamos dando de presente para a comunidade de Cachoeira do Sul o Instituto Federal, que vai, no primeiro momento, compartilhar instalações do campus da UFSM de Cachoeira do Sul e que, em algum tempo, 1, 2, 3 anos, vai construir, naquela área que é muito grande, um prédio próprio ou 2 prédios próprios para o seu funcionamento. Seria o melhor dos mundos. Eu, na matéria de divulgação, que é da imprensa oficial da UFSM, é dito que isto já foi tratado no MEC e que o MEC considerou inovador, uma coisa inédita no país, que um campus de universidade federal resolva abrigar o Instituto Federal. Olha que interessante, aparentemente isso não é a regra. Olha o ganho que isso teria. Nós teríamos o teórico prático, teórico, formando esses profissionais. Esses profissionais seriam um ganho realmente, eu não lembro, né? Mesmo a Universidade Federal de Pelotas, com todo o seu complexo, são 2 coisas separadas. O IFE Sul é uma coisa e a universidade é outra. Não há essa integração, né, de comunhão das coisas. Agora, se o MEC achou inovador e olhou com bons olhos, beleza, mas nós sabemos, inclusive, de que algumas coisas lá em Brasília, por mais técnicas, pontuações, currículos e não sei mais o quê, aquele empurrãozinho político básico, ele é absolutamente necessário. Não, a medicina, porque não? Gente, todo mundo está fazendo pressão por essa medicina, e se Cachoeira não tiver cacife político para ir lá fazer pressão também, outra região vai levar que tiver maior pressão política. Se nós tivermos igualdade de condições com o resto do mundo, vai ganhar quem fizer mais pressão. E não me vem dizer que isso é balela. Todos nós sabemos que não tem almoço grátis em Brasília, aquela cabeça separada do corpo.
a nossa manifestação aos reitores da UFSM e do Instituto Federal Farroupilha. Estamos à disposição. Nos usem enquanto comunidade para atingirmos esse objetivo de ter o Instituto. Teremos hoje no nosso Conexão 99, às 18 horas, já tratado, já sentado, uma entrevista com o reitor da UFSM sobre isso. Vamos ver o que ele vai nos dizer. O professor Chu vai se manifestar, já me deu o ok aqui, né? Mandei cedo uma mensagem para ele, porque a assessoria confirmou ontem, por volta de 10 horas da noite, isso é muito querido, né? O menino que estava me atendendo lá, né? E ele pedindo desculpas pelo horário, mas que ele tinha ficado em dar retorno ontem mesmo e que só naquele momento ele tinha conseguido. Perfeito. Por mim ele podia ter me dado o retorno até de madrugada. O interessante era o retorno, né? O retorno. Então vem aí a suíte dessa questão que nós estamos tratando nesse programa do horário do meio-dia, no horário das 18 horas, Conexão 99. Vamos aos patrocinadores e já voltamos.